Olá, amigos, tudo bem? Bom dia. 26 de abril, estamos aí numa quarta-feira. A temperatura agradável tem feito nos últimos dias, né? Estamos em outono, pleno outono. Bom para dormir cedo e acordar cedo também. É muito bom acordar cedo, muito bom dormir cedo também. Eu peguei uma anotação aqui do Mark Hogan, que é esse empresário, né, executivo recentemente falecido, que e foi presidente da GM quando foi anunciado aqui a GM para Gravataí, né? Foi ele que anunciou lá do lado do Antônio Brito, no Palácio Piratini. Então eu peguei uma frase muito interessante dele no perfil dele, ainda no LinkedIn, né? Diz o Mark Hogan: ter velocidade e estar aberto são fundamentais para a sobrevivência nesta era de transformações profundas. Bem profundo, né? Bacana. E é verdade. Tem que estar aberto para receber as críticas, os elogios, as inovações, tal, né? E as transformações todas que esse mundo vem passando. Eu queria fazer um pequeno reparo aqui, que eu falo certamente por dia, por telefone, por WhatsApp, pessoalmente, enfim, né? Com mais de 50 pessoas diariamente, às vezes mais até. Então é normal eu me enganar com o nome de alguém e tal. E eu me enganei com o nome da Selma Francisca, que é oficial de justiça lá de Cachoeirinha, foi de Gravataí. Então, um abraço para ela, tal. Ela viu todo o programa e ela não pediu nenhum reparo. Eu que vi no Instagram, ela me mandou uma mensagem agradecendo e tal. E ela é muito educada, muito fina, né? Não me falou nada, mas eu vi que eu errei. Então um abraço aí para Selma Francisca, que trabalha em Cachoeirinha, no Fórum de Cachoeirinha, oficial de justiça, mas que mora, é nossa moradora aqui de Gravataí. Também eu queria falar sobre... Muita gente tá tendo assim uma controvérsia sobre o trânsito de Gravataí, de algumas pessoas que não entenderam. Eu não vou me esticar muito, né? Como eu falei antes, do fervido, né? Todo mundo dá o seu pitaco, bota isso, bota aquilo e tal, mas daqui a pouco o cozinheiro se irrita e diz: bom, quem está fazendo o fervido sou eu. E então é como o trânsito, a prefeitura. Como é que a prefeitura vai estar ouvindo todos os interesses particulares? Minha rua virou para cá, virou para lá. Ela tem que fazer o projeto, executar, se for, claro, uma aberração no trânsito, claro, vai falar lá com o secretário, Guilherme, ou sei lá eu com quem, e eles vão olhar se é realmente uma aberração. Mas no mais, são pitaquinhos pessoais, porque o meu comércio era assim. Aliás, eu quero dizer que muitos comércios de Gravataí, com essa mudança de mão, tiveram até mais visibilidade. Tu passava de um jeito e não olhava. Hoje tu passa ao contrário, tu vê, olha aqui essa construção, olha essa loja, tu passa a ver a cidade totalmente diferente. Eu achei até, realmente, não é por eu ter uma admiração pelo Guilherme e tal, né, o secretário, mas porque eu realmente, como morador antigo de Gravataí, que presenciei, tive a honra, o privilégio e a vivência de ter assistido o Gravataí antigo, Gravataí de 70, de 80, de 90, de 2000 e agora 2023, imagina o que eu assisti. É um privilégio a minha geração. Tu ter 65, 6, 7, 8, 9, 10 anos tem um problema, às vezes, né, pela idade e tal, mas também tem coisas boas. No meu caso é uma honra eu ter vivido assim, assistido toda essa transformação bonita e bacana porque passou Gravataí, e esse momento fantástico que nós estamos vivendo. E eu, graças a Deus, quero viver muitos anos para ver Gravataí ainda mais evoluído e muito mais organizado do que já está. Então, inclusive nesse sentido, aqui eu recebi, sobre a transferência de policiais de Gravataí. Só falta projetos de segurança e esse trânsito precisa de alguns acertos. Estamos à mercê da segurança privada, mas o comércio paralelo de pessoas desocupadas que vivem de furtos é constante. Na minha casa, as visitas indesejadas já foram várias. Até conosco em casa já entraram
por uma porta, mas a propaganda maravilhosa dos políticos continua sobre a cidade. Pô, Desirê, pô, como é que eu vou dizer? Se tu procurar bem numa grande cidade, tu vai encontrar o que falar. Não existe perfeição, não é mesmo? Uma hora a responsabilidade é da prefeitura, outra hora é do fórum, né? O fórum de Gravataí, por exemplo, está parado, ninguém fala. Tem advogado que não quer mais entrar com nenhuma ação em Gravataí porque leva de 8 a 9 anos para um inventário, colocou o advogado botar o dinheiro no bolso. Não quer entrar porque tem vários problemas, as instâncias, excesso de processo. Então, assim, nós temos que ter um olhar positivo sobre a cidade. Críticas podem ser feitas, claro que pode ser feito, mas toda cidade, até Nova York, vai encontrar problemas e defeitos, entendeu? Então é normal, enfim, é normal as críticas também, certo? Bom, quero aqui entrar na agenda, eu recebi aí da Prefeitura de Gravataí, convidando para hoje, né? Hoje é 26, não, hoje é 26, né? Não sei se eu botei aqui. Hoje é 26, Tem o Guri de Uruguaiana, vai estar às 19 horas, aqui no centro de Gravataí, onde vai ser a rua coberta, ali para assinatura do projeto ali, certamente vai estar o prefeito, vai estar secretários e convidados e tal. O Guri de Uruguaiana vai estar lá, junto, enfim, muito legal. Eu vi uma vez o Guri de Uruguaiana no Centro das Indústrias de Cachoeirinha, foi a única vez que eu assisti. Então tá todo mundo convidado, né? Já que é uma coisa pública, a rua coberta, o pessoal todo está convidado para esse evento, enfim, lá na rua coberta. Uma coisa que eu queria falar, que a OAB-RS, o Leonardo Lamacher, né? Ele leu, ou alguém mandou para ele o nosso blog, ele leu espontaneamente e tal. Muitas autoridades nos lê, né? Aí ele fez um reparo e tal, né? Até ele mandou uma nota para nós, porque ele não gostou da entrevista do Barbosa, né? Que é o secretário Marco Barbosa, secretário da Segurança de Cachoeirinha, que é vereador e também policial civil, sobre a questão aquela da advogada, né? Da advogada que ela foi, segundo o Barbosa, né? Ela estava alterada na madrugada, até se tiver imagens uma jovem, né? Uma moça, que, a meu ver, pelas informações que eu tenho, ela deu lá pelas tantas carteiraço, porque tinha uma turma que vinha de automóvel e a Polícia Guarda Municipal de Cachoeirinha parou os veículos, né? E lá tinha um jovem amigo dela, sei lá o que dela, e a polícia estava abordando e ela não queria que fizesse bafômetro lá. Deu uma confusão de madrugada, na madrugada lá em Cachoeirinha. Então a gente vai esperar, assim, vamos dizer assim, para ter prudência, né? Mas eu imagino o que aconteceu na madrugada, tinha gente embriagada, enfim, né? No meio das coisas. E a OAB veio em defesa, no meu modo de entender, até um certo ponto corporativista e um pouco exagerado, da advogada, enfim, né? Ela é advogada, mas ela tem que andar na linha, ela tem que conversar direito com os guardas, o engenheiro tem que conversar, o jornalista, não, eu sou jornalista, não, jornalista, mas tem que estar dentro da lei e respeitar a lei, e advogado também. Advogado não é mais do que ninguém, juiz não é mais do que ninguém, promotor, ninguém é mais do que ninguém. Parou o carro, está com sinais de embriaguez, que foi o caso lá do rapaz e tal, tem que fazer o bafômetro. Não quer fazer, vai responder o processo nesse sentido. Então foi isso que aconteceu. E a OAB mandou a nota para nós fizemos o reparo. Enfim, imagino que a OAB, nesse sentido, esteja satisfeita. Então, a matéria que nós colocamos foi: OAB do Rio Grande do Sul pede direito de resposta ao nosso blog, certo? E eu queria fazer aqui um elogio até, né, ao Lions Club de Gravataí, que eu conheço muito bem o Lions Club de Gravataí, que hoje é presidido pelo Horacides Garbini. O Garbini está me falando que
O Lions, que já foi um baluarte da atividade leonística e social aqui em Gravataí, nos anos 60 e poucos, 70, né? Mas já de 60 e poucos, era a nata da alta sociedade, era o Dr. Luiz Basto Prado, era depois mais tarde Vasco Boff, Hélio Beckel, Eli Correia, enfim, o seu Horácio Gomes. Era a alta sociedade, né, que fazia parte aí. Depois veio a pandemia, deu uma caída e tal, e agora o Garbini, Horacides Garbini, que é uma pessoa muito legal aí da cidade, que se propõe a ajudas sociais, benemerentes, gratuitamente, né? Ele era do Conselho de Segurança, hoje é do CODES, presidente do Lions e tal. E ele fez uma ação, sempre tem uma ação do Lions, né? Nesse ônibus aqui doado pelo Osório Biazus, da Vicasa, eu conheço esse assunto aí. Então ele fez um relatório da questão dos olhos, né, dos exames oftalmológicos. Foram anteontem, né, 118 exames oftalmológicos, 81 testes de glicemia, feito pela equipe do Lions de Gravataí, que tem também ali o Vitor Gubler, o Roberto Moreira, tal, que também era do Fórum de Gravataí, hoje está aposentado. E parabéns a eles, né, que estão fazendo esse trabalho aí voluntário aí na cidade. Eu tenho um carinho muito especial pelo Lions Clube de Gravataí, que parece mentira. A primeira matéria que eu fiz, que eu trabalhei como colunista social, né, a primeira matéria que eu fiz na minha vida foi no Cinelândia. A reunião era parece que era segunda-feira à noite. Cheguei lá, era 19 horas, fui muito bem recebido por esses personagens aqui que eu citei e tal. E sentei ali, jantei com eles, depois se tornou um costume. Mas a primeira reportagem, a primeira matéria que eu fiz na minha vida foi no Lions Clube de Gravataí, um lugar que eu sempre, até hoje, sou super bem recebido. E fui convidado por Garbini a retornar, já deve fazer uns 10 anos que não vou lá, mas quando tiver uma reunião aí, me avise que com muita alegria eu vou estar presente aí novamente com vocês. E, como falei ontem, o Jaime Spengler, né, o arcebispo metropolitano, ele foi eleito o presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um dos cargos mais importantes do Brasil, né, chefe da religião católica no país. Tem voto, enfim, para escolher Papa e politicamente se relaciona com o Brasil e com o mundo, né, representando nosso país. Eu pensei que ele deveria ir para Brasília, né, lá é a sede da CNBB em Brasília. Mas não, estava conversando aí com o padre Léo e até o Dom Ivo Lochaistre também foi a mesma coisa, foi presidente da CNBB. Eles vão para Brasília quando tem reunião, mas continuam aqui. Continuo visitando o seminário, como ele visitou há pouco, no aniversário do seminário, que foi dia 19 de março. O seminário foi fundado 19 de março de 1938. E o Dom Jaime estava aqui, eu também estava lá. E tive a sorte, a alegria, né, e a felicidade de ter feito uma pequena entrevista com ele. Ele que hoje é o nosso chefe da igreja. Então, a boa notícia, ele vai ficar em Porto Alegre, comandando a igreja do Rio Grande do Sul, e eventualmente, quando tiver reunião nacional, ele vai para Brasília. Mas eu gostaria de recordar esse momento tão interessante na festa de aniversário do Seminário São José. Agora foi dia 19 de março. Vamos dar uma olhadinha aí, a minha conversa, bate-papo, com hoje, presidente da CNBB Nacional. Certamente essa casa para nós é muito importante, não só para a diocese, mas eu diria para a cidade de Gravataí, por aquilo que ela significa na história da cidade, mas ela também vai muito além. A causa, sobretudo, dos tantos que estudaram aqui e que hoje estão em vários âmbitos da sociedade fazendo bonito, como José, que era bom e justo. O seminário também está aberto para a sociedade, né? Claro, ele não é nosso, não é da diocese, ele é da comunidade. E as vocações hoje foram homenageadas? Olha, devagarinho eu tenho a esperança de que
a gente consiga um número maior. É bom as pessoas, os familiares, Deus na sociedade, incentivar a vocação. Nós temos que lembrar que vocação é dom de Deus. Em primeiríssimo lugar, o nosso trabalho é desenvolver o dom e cuidar do dom. Isso sim. E Oxalá talvez poder ajudar a gurizada a discernir por aquilo que o coração inspira. Vou entregar ao senhor também o meu livro, que tem algumas vivências, algumas coisas, inclusive tem fotos sua, história sua. Obrigado. Tá bom. Deus abençoe. Deus abençoe. E eu, meus amigos, continuando, eu estou evitando ao máximo, assim, estar falando das coisas nacionais, né? E Lula em Portugal, Lula foi vaiado, não sei o quê. Lula falou mal falou em favor da Rússia, né? União Soviética e tal, criticou. Enfim, aquelas coisas todas que nós estamos acompanhando, votos do STF. Sabe por quê? É porque é uma desilusão enorme do povo brasileiro. Até esse dia eu estava falando. Se foi meio a meio as eleições, dizem que foi meio a meio as eleições, né? Hoje eu tenho certeza que 80% da população está infeliz por esses dias de governo, por tudo que aconteceu naquela invasão no dia 8 de janeiro, tudo mentira, foi tudo preparado pelo governo. Provavelmente isso aí vai dar impeachment, vai dar muito pano para manga daqui mais uns dias, já comentei isso com vocês. Então, assim, ó, com certeza, não sei se vocês estão pensando assim, uma certa desilusão, porque a gente passa aí, quantos anos? Faz uns 20 anos, que nós estamos sempre na esperança de um país melhor, de coisas melhores. E cada vez nós estamos piorando mais, piorando com um presidente tipo esse aí, como é o Lula, piorando com a formação do STF, piorando, enfim, com diversas coisas que estão nos acontecendo. Fora a economia, fora o que a economia vai mal, hoje eu estava vendo uma nota da Anfávia dizendo que várias montadoras poderão parar pelo Brasil. Então, é uma péssima notícia, nem é bom falar. Então, o que eu estava aconselhando esses dias para as pessoas? Para mim mesmo, eu vou cuidar da minha vida, cuidar do meu pátio, vamos dizer assim, cuidar do meu cantinho, das minhas coisas, da minha família, dos meus passeios, enfim, e ficar lá observando quem tem que resolver. Quem que tem que resolver? Os deputados, senadores, e não sei se eles vão resolver alguma coisa, pelo jeito não vão resolver coisa nenhuma, e nós vamos viver na esperança. Então eu não gosto de viver de esperança, eu gosto de prática, gosto que as coisas aconteçam. O que depende de mim, eu faço acontecer, com certeza, e muita gente é assim. Então, vou meio que largar de mão essa gente, Lula, criticar o Lula, pra quê, por quê? Pensando em quê? Não vai acontecer nada. Então, é isso aí. Então, eu queria falar agora, para encerrar, numa pesquisa que foi feita com o prefeito de Porto Alegre, e que se elege tranquilamente, né? O Melo, meu amigo Sebastião Melo, e ele aparece aqui com 35%. Recente pesquisa, 10 dias saiu essa pesquisa. Manuela Dávila, 15%. Edgar Preto, 14%. Onix Lorenzoni, em Porto Alegre, 11%. O Onix meio que quase que morreu para a política, mas enfim. E José Fortunati, 2%, isso aí também tá. Então, Melo, na frente, tranquilo, seria eleito quase que no primeiro turno, acredito eu que no primeiro turno. E falar em eleição, nas próximas eleições, né, tem eleição aqui em Gravataí. Aqui em Gravataí também. Aí os bastidores estão se mexendo, e parece que está parado, mas não está parado não. Então, fiquei sabendo, não foi o prefeito que me contou, que faz bastante tempo que eu não converso com o prefeito Luiz Afalon, nem por WhatsApp, nem pessoalmente, tal, né? Está trabalhando, eu também. Mas eu sei que ele é candidato a prefeito. É candidato a prefeito. E agora por minha conta, acho que seja que partido for. O Dimas Costa me falou ontem que é candidato a prefeito também. Mas o Daniel Bordion não vai ser seu vice, ele não quer parceria com a esquerda. Falou, tá falado. Marco Alba é candidato, segundo sei, é candidato a prefeito de Gravataí, pelo MDB. Quer dizer, o MDB não pode ter dois candidatos, né? O prefeito e o Marco Alba. Então, um vai pelo MDB, ele se acerta, um vai pelo MDB, ou, na minha opinião, eu acho que o atual prefeito Zafalão vai a prefeito.
vai a prefeito e não necessariamente pelo MDB. E vou dizer mais, ele ganha a eleição. Ele está muito bem avaliado, é um prefeito que está realmente fazendo bastante coisa, a gente até fica tonto, até se perde da onde tem inauguração, acha que tu recebeu um convite que é lá no parque, um pouquinho tu acha que é na Bom Sucesso, eu nunca vi tanta inauguração. Acho que eles mesmos andam perdidos de tanta inauguração que tem. Então, o quadro é esse. Teremos assim, poderemos ter na próxima eleição, claro que poderemos ter, 3 candidatos potenciais. Pode ser o Marco, o Dimas e o atual prefeito Zafalon, tudo disputando a eleição no ano que vem. São candidatos potencialmente bem competitivos. Mas a minha opinião é aquela, né? Eu acho que o MDB aqui de Gravataí, se quiser continuar a ganhar a eleição e a fazer esse bom trabalho que está fazendo ao longo dos anos, tem que pensar, né? Se não quiser perder o Luiz Zafalon, em que ele seja candidato novamente, porque além dele estar bem avaliado, além de ser um excelente prefeito, por tudo isso, e porque as pessoas normalmente se candidatam mais uma vez, nem sempre fazendo um bom trabalho, imagine fazendo um bom trabalho como o Zafalon está fazendo. Seria assim, como é que eu vou dizer assim, um desrespeito, uma desconsideração com o atual prefeito, se ele não for apoiado para ser o candidato do MDB. E se eu estou dizendo, se ele não for apoiado para ser o candidato do MDB nessas circunstâncias que eu falei, escreve o que eu estou dizendo aí, ele vai ser candidato por outro partido. Um abraço e até amanhã.